Comprovação do tempo de contribuição. O artigo 55 da Lei 8.213, de 91, ele dispõe que o tempo de serviço correspondente às atividades de qualquer das categorias dos segurados obrigatórios será comprovado conforme estabelecido no regulamento da Previdência Social. Ou seja, então o regulamento da Previdência Social vai dizer como é que é feita a comprovação do tempo de contribuição. Existe um banco de dados, né, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é o CNIS. No CNIS, a gente tem os dados relativos a vínculos, remunerações e contribuições, e esses dados eles valem como prova de filiação à Previdência Social, como prova de tempo de contribuição e salários de contribuição. Então, o que a gente tem é que existe esse Cadastro Nacional de Informações Sociais, ele é muito conhecido, é o CNIS, e o que o CNIS traz de informação é válido, né? É válida a informação que o CNIS traz. Caso exista alguma irregularidade nas anotações do CNIS, o segurado ele pode pedir a retificação desse banco de dados, apresentando documentos que comprovem os dados divergentes. É muito comum a gente ver que muitas vezes a pessoa tem o contrato de trabalho assinado na carteira de trabalho, está tudo certinho a carteira de trabalho, mas ela não consta do CNIS. As informações não constam do CNIS. O fato das informações não constarem do CNIS não significa que a pessoa não trabalhou, né? A carteira de trabalho ela é prova do tempo trabalhado. Aí, o CNIS, na realidade, ele sempre faz prova contra o INSS, né? No sentido de que, se há informação lá, o INSS tem que comprovar que a informação que existe está errônea, né? Agora, eu não posso pegar o CNIS e usar para prejudicar o segurado se a anotação está perfeita, sem nenhum problema, na carteira de trabalho. Por outro lado, a documentação que vai ser utilizada para a obtenção da aposentadoria, ela tem que ser uma documentação contemporânea dos fatos, né, dos fatos que se pretende comprovar, devendo demonstrar data de início e término da atividade. Então, tem que estar tudo regular. Quando se tratar de trabalhador avulso, a documentação ela tem que conter a duração do trabalho e a condição em que foi prestado. No que diz respeito a empregado e empregado doméstico, eles vão comprovar o seu tempo de serviço ou de contribuição com a apresentação da carteira de trabalho, né, a CTPS, né, na qual vão estar anotados os seus contratos de trabalho. Então, todos os contratos de trabalho da pessoa, eles estão anotados na carteira de trabalho e a carteira de trabalho ela é a prova, né, do tempo de serviço contribuição. Não é necessário comprovar o recolhimento das contribuições. Por quê? Porque essa obrigação ela é do empregador, ela não é uma obrigação do empregado. Então, no caso de segurado empregado e segurado empregado doméstico, o tempo de contribuição ele é comprovado pela carteira de trabalho, né, desde que a carteira de trabalho esteja toda regular, né, sem nenhum problema, rasuras, etc. E mesmo que o empregador não tenha recolhido as contribuições, esse tempo ele vai ser contado porque o recolhimento de contribuição ele é obrigação do empregador. E isso consta da súmula 75 da TNU. Essa súmula vai dizer o seguinte: a carteira de trabalho e previdência social, CTPS, em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade, goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS. Além disso, por outro lado, né, a gente pode ter uma situação em que o segurado ele não tem documentos contemporâneos. Então, até aqui a gente viu a situação em que ele tem documentação válida, contemporânea, que prova o vínculo, né, o trabalho realizado e as contribuições.
mas pode acontecer de ele não ter essa documentação contemporânea. Aí, nessas situações, é possível, pelo regulamento, aceitar a prova mediante declaração do empregador ou seu preposto, apresentação de atestado de que a empresa ainda existe, certidão ou certificado de entidade oficial dos quais constem os dados relativos ao trabalho. Só que é necessário aí a gente ressaltar, né, tem que ficar bem claro, que para que tais documentos eles tenham validade, né, então essa declaração aí do empregador ou do preposto, para que isso tenha validade, é necessário que os dados eles sejam extraídos de registros efetivamente existentes e que possam ser fiscalizados pelo INSS. Ou seja, o empregador ele deu uma declaração de que a pessoa realmente trabalhou ali na empresa, mas como é que ele fez para dar essa declaração? Ele buscou lá a ficha de empregados que ele tem arquivada lá no RH, então ali tem documentação suficiente para ele dar essa declaração. Então aí isso é válido, né, mesmo porque, como eu mencionei, o INSS pode fiscalizar isso, então aí pode ser aceito. Mas na hipótese da declaração do ex-empregador que não é contemporânea e não preenche esses requisitos, ou seja, que não permite o INSS fiscalizar, aí nesse caso ela não vai valer como prova. Então, para valer como prova, o empregador ele tem que ter dado essa declaração com base em algum registro que ele tenha, senão, né, é uma declaração que não é contemporânea e ela não preenchendo esses requisitos, ela não vai valer como prova. Ainda a gente tem aquela situação de comprovação da atividade, da contribuição, por meio de início de prova material, né, sendo vedada a prova exclusivamente testemunhal. Então, isso é muito comum em matéria previdenciária. Em matéria previdenciária, muitas vezes a pessoa ela não consegue demonstrar que ela trabalhou num determinado período, numa determinada empresa, ou até mesmo atividade rural, e aí, como ela não tem documentação que comprove isso de forma cabal, ela apresenta um início de prova material, né, e esse início de prova material ele vai ser corroborado com uma prova testemunhal, mas a legislação previdenciária, ela veda a prova exclusivamente testemunhal. Então, está vedada a prova exclusivamente testemunhal. Então, isso por quê? Né? Isso porque é certo aí que o segurado ele nem sempre dispõe de todos os documentos exigidos para comprovação do tempo de serviço e contribuição, e aí, nesse caso, será necessária a utilização de outros meios, né? E aí, esses outros meios, entre eles, a gente tem especialmente a prova testemunhal. Só que, como eu mencionei, a prova testemunhal ela não pode ser exclusivamente testemunhal, é necessário ela vir acompanhada do início de prova material. E aí o artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213, ele vai dispor nesse sentido que a comprovação do tempo de serviço só produzirá efeito quando baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito na forma prevista no regulamento. Então, vejam que a própria legislação previdenciária, no artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213, ela dispõe nesse sentido, que a prova exclusivamente testemunhal, a prova exclusivamente oral, ela não vai ser válida. É necessário que ela venha, né, que ela tenha junto dela uma prova material, né, esse chamado aí início de prova material. A gente sabe que em direito processual, como regra, o Código de Processo Civil admite todos os meios de prova, mas existem exceções, e aqui esse artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213, ele é uma exceção, é uma prova que a lei exija que seja feita dessa maneira. E esse artigo ele não é inconstitucional, então não adianta se alegar que o CPC ou a Constituição permite todo meio de prova,
né, e esse artigo seria inconstitucional. Não, ele não é inconstitucional, não foi considerado inconstitucional, e ele levou, inclusive, à edição da súmula 149 do STJ, que diz o seguinte: a prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, né, da atividade rural, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Por que existe isso em matéria previdenciária? Esse início de prova material, ele existe, ele é necessário, porque senão já aconteceram, né, e continua acontecendo muitas fraudes. Então, essa é uma forma de se evitar fraudes, porque se a pessoa simplesmente trouxesse uma testemunha, né, a gente sabe que muitas vezes a testemunha mente, e aí seria fácil comprovar um período de atividade numa empresa ou período de atividade rural. E aí, como se exige junto com a prova testemunhal o início de prova material, muitas vezes esse início de prova material ele não é conseguido e aí afasta-se eventualmente uma testemunha que teria vindo em juízo e mentido. Então, se a testemunha vem em juízo e mente, não vai adiantar absolutamente nada, porque a pessoa não tem o início de prova material. De qualquer maneira, a gente tem uma dificuldade no que diz respeito ao conceito de início de prova material. E esse conceito ele tem sido construído pela jurisprudência. Então, o que é início de prova material que a legislação fala é a jurisprudência que tem construído essa ideia, né, haja vista a falta aí de previsão clara da legislação. E aí, o entendimento adotado, ele é no sentido de que o início de prova material, como eu já mencionei, ele deve ser corroborado por prova testemunhal idônea. Então, eu preciso dos dois juntos, início de prova material e prova testemunhal. Só assim eu vou conseguir comprovar um tempo de serviço ou contribuição que eu não tenha a documentação adequada para comprovação. E aí a gente tem algumas situações que são mais comuns, né? Vamos ver aqui algumas delas, né? Então, existe aquela situação em que o empregador ele não faz anotação do contrato de trabalho na CTPS, o empregado ajuiza uma reclamação trabalhista. Nesse caso, o STJ ele tem entendido que a sentença proferida na reclamação trabalhista, se ela vier acompanhada de outras provas, ela é considerada início de prova material para a demonstração do exercício de atividade cujo período se deseja computar, mesmo não tendo o INSS sido parte na relação processual. Então, existe uma sentença trabalhista, e essa sentença trabalhista ela foi dada não com base exclusivamente em prova testemunhal, mas ela veio acompanhada de alguma prova, então essa sentença ela vai ser considerada para efeito de início de prova material. Agora, em caso de sentença trabalhista homologatória de acordo, então a gente tem uma reclamação trabalhista, uma sentença homologatória de acordo, vai se entender que ela vai constituir início de prova material, desde que ela tenha sido prolatada com bases em elementos probatórios que sejam capazes de demonstrar o exercício da atividade laborativa pretendida. Ou seja, se eu tiver uma sentença trabalhista homologatória e essa sentença ela não levou em conta nenhuma prova, não trouxe nada nesse processo, né, quase que como um acordo entre as partes que elas levam uma situação para a Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho simplesmente homologa, essa situação ela não vai ser considerada como início de prova material. Essa sentença homologatória trabalhista ela não vai ser considerada como início de prova material. Pode haver até, né, em determinadas situações, quando não há necessidade, aí quando já prescreveu o recolhimento da contribuição, pode haver até acordo entre as partes. Então, de repente, uma pessoa precisa comprovar um período, aí ela entra em acordo com uma outra pessoa que tem uma empresa, eles reconhecem um tempo de trabalho em uma sentença trabalhista que é simplesmente homologatória de acordo, um tempo de trabalho de 30 anos atrás. Então, não tem nenhum recolhimento a ser feito e não tem nenhuma prova desse período. Isso é feito única e exclusivamente para efeito
de comprovação previdenciária. Então, essa sentença meramente homologatória, ela não vai ser considerada porque falta aí, né, uma incursão probatória. A gente tem ainda uma súmula da TNU sobre essa questão da sentença trabalhista, é a súmula 31, que vai dizer: a anotação na CTPS decorrente de sentença trabalhista homologatória constitui início de prova material para fins previdenciários. Então, a súmula da TNU está dizendo que ela constitui início de prova material, mas, como eu falei, o entendimento jurisprudencial, né, do STJ fala que sim, só que tem que ter no processo trabalhista o mínimo de documentação que permita dizer que não foi simplesmente uma homologação do que foi trazido pelas partes, mas que existia ali prova desse vínculo que se pretende provar. Em relação a declarações de ex-empregadores, elas podem ser consideradas quando forem contemporâneas aos fatos. Então, se eu tiver uma declaração do meu ex-empregador, é um período de trabalho de 1970, e essa declaração ela foi dada lá naquela época, né, em 1970, um pouquinho depois que a pessoa deixou o trabalho, isso pode ser considerado como início de prova material. Se for uma declaração não contemporânea, né, ou seja, eu trabalhei na década de 70 numa empresa, agora que eu quero me aposentar, eu vou lá e peço uma declaração para o empregador. Uma declaração não contemporânea, ela vai se assemelhar, né, muitos dizem que é igual a uma prova testemunhal, e aí não vai constituir início de prova material, porque, como a gente viu, uma prova meramente testemunhal não vai valer para efeitos de reconhecimento de tempo de trabalho, contribuição, e aí é necessário que tenha, né, um início de prova material, e essa declaração não vai constituir início de prova material. Então, é muito comum no processo previdenciário a pessoa juntar declaração do ex-empregador. E essa declaração, como eu disse, ela não vai ser considerada início de prova material, porque normalmente nos processos são juntados declarações que não são contemporâneas. Então, aí nessa situação, bastaria o advogado, né, estudar um pouquinho de legislação e jurisprudência previdenciária, que ele evitaria de juntar essas declarações que, no final das contas, elas não têm validade nenhuma. Então, assim sendo, a declaração prestada pelo ex-empregador, não contemporânea aos fatos alegados, ela não vai constituir início de prova material para fins de concessão do benefício previdenciário. Uma outra coisa que costuma vir junto com essas declarações são certidões de existência de empresa. Então, a pessoa diz que trabalhou numa empresa e ela junta uma certidão de existência da empresa, né, onde ela alega que trabalhou. Isso também não constitui início de prova material do trabalho. Isso vai constituir simplesmente, isso comprova simplesmente que a empresa existe, ou o período em que a empresa existiu. Ela não faz, essa certidão de existência da empresa não faz referência à atividade desempenhada aí pela pessoa que pretende aposentadoria. Então, isso não tem nenhuma viabilidade de constituir início de prova material. Outro ponto aí que a gente pode trazer, que é interessante, são fotografias, né? Como regra, eu diria que fotografia ela não vai ser um início de prova material, né, um início de prova documental da atividade. Por quê? Porque eu não consigo vincular aquela foto com o trabalho da pessoa, né? Então, a fotografia ela não seria, né, um início de prova documental da atividade nos casos em que não é possível visualizar o rosto da pessoa fotografada e nem se ter uma ideia do período em que a foto foi tirada. Então, é muito comum, traz a foto lá, né, o juiz, se ele olhar a identidade da pessoa, ele não consegue identificar a pessoa na foto. Então, não adianta nada trazer uma foto que eu não consigo identificar a pessoa. E mais, né, não adianta nada trazer uma foto se eu não tenho uma data que eu possa,
né, pelo menos imaginar qual que é aquele período. Então, muitas vezes se traz fotos simples que não se consegue identificar a pessoa e nem a data. Isso não pode ser considerado início de prova material. Aí a gente ainda tem que observar que o início de prova material ele não precisa abranger todo o período que você pretende comprovar. Então, se eu pretendo comprovar meu trabalho durante 2 anos, eu não preciso ter início de prova material de todos os dias desses 2 anos. Basta eu ter aí alguns fragmentos de alguns períodos que vão ser juntados graças à prova testemunhal. Então, a pessoa trabalhou 2 anos numa empresa, eu tenho um documento mais ou menos do início do trabalho e um documento do final desse trabalho. Eu não tenho nenhum documento do meio do trabalho. Mas aí as testemunhas vêm e falam, não, ele realmente trabalhou durante 2 anos, mais ou menos no período de tal a tal, e aí você olha com o início de prova material, bate, então aí é possível eu reconhecer esse tempo de trabalho, contribuição para fins previdenciários. Por fim, né, a última situação que nós temos aí em relação à comprovação é a situação de caso fortuito e força maior. Então, quando eu estiver diante de caso fortuito e força maior, vai ficar dispensado o início de prova material. Então, essa regra que nós temos aí para comprovação da atividade, né, do trabalho, que depende de início de prova material e prova testemunhal, vai ser afastada, vai ser dispensado o início de prova material se eu estiver diante de uma situação de caso fortuito ou força maior. E o caso fortuito ou força maior, eles vão estar definidos no parágrafo 2º do artigo 143 do Regulamento da Previdência Social como a verificação de ocorrência notória, tais como incêndio, inundação ou desmoronamento, que tenha atingido a empresa na qual o segurado alegue ter trabalhado, devendo ser comprovada mediante registro da ocorrência policial feito em época própria ou apresentação de documentos contemporâneos dos fatos e verificada a ocorrência entre a atividade da empresa e a profissão do segurado. Então, nessa hipótese, o início de prova material ele vai se referir à situação do caso fortuito ou do força maior que se quer comprovar. E aí, para isso, é necessário apresentar, por exemplo, o boletim de ocorrência que registrou a catástrofe e, lógico, esse boletim deve ser contemporâneo ao fato. Na prática, essa situação também ela pode aparecer. Eu mesmo, trabalhando como juiz, eu já me deparei a situação aí de caso fortuito de força maior. Então, o que aconteceu? A empresa pegou fogo. Então, na primeira situação, você fala, realmente, será que a empresa realmente pegou fogo? E aí, o segurado, ele traz, né, um documento do bombeiro dizendo que a empresa realmente pegou fogo. Aí ele traz uma notícia de jornal dizendo que a empresa pegou fogo. Então, aí ele consegue trazer isso com documentação contemporânea aos fatos, né, documentação, inclusive, aí, oficial, como boletim de ocorrência, aí a gente tem que considerar como caso fortuito ou força maior e fica dispensado, então, o início de prova material, né? O início de prova material vai ser simplesmente a prova desse caso fortuito ou força maior, não vai ter início de prova material em relação especificamente ao período trabalhado.